Olá, sétimo ano! Como vocês estão? Na nossa última aula, nós conversamos um pouco sobre a música secular na Idade Média, sobre os menestréis, os troveiros, os trovadores, sobre a sua produção musical, as canções, o conteúdo dessas canções e os instrumentos musicais utilizados na época. Hoje a gente vai falar sobre o outro lado dessa moeda, que é a música sacra, ou seja, a música ligada à igreja e com conteúdo religioso. A gente vai falar sobre as características dessa música, como ela pode ser classificada e também um dado curioso, que é a origem do nome das notas musicais. A mais antiga forma de música sacra que nós conhecemos hoje é o cantochão. O cantochão é o canto tradicional da Igreja Católica. Ele consistia de uma monodia, ou seja, era uma única melodia com notas muito próximas, sem muitos saltos. E daí é que vem o nome cantochão. Como vocês podem observar na imagem, algumas notas ali estão formando um desenho praticamente reto, como o chão mesmo. O ritmo da música era ditado, na verdade, pelo ritmo da fala, pelo ritmo do texto, através da acentuação e do fraseado. O cantochão também pode ser conhecido por um outro termo que possivelmente vocês já ouviram falar, que é canto gregoriano. Esse nome se deve ao fato de São Gregório, no século XI, na época ele era papa, ter promovido uma reorganização dos cantos da liturgia romana. Apesar do cantochão receber o nome de canto gregoriano também, São Gregório não compôs absolutamente nenhuma melodia. O importante passo na história da música foi dado por um monge italiano e regente da Catedral de Arezzo. Por isso, ele era chamado de Guido d'Arezzo. No século XI, ele inovou a música através da criação do tetagrama, um sistema de 4 linhas sobre as quais as notas foram colocadas e que se tornou um sistema muito mais completo do que o usado anteriormente. Porque antes nós tínhamos o texto e sobre o texto alguns símbolos musicais que indicariam como a pessoa deveria executar aquela música. A nível de curiosidade, hoje o sistema que nós usamos é no pentagrama, que é um conjunto de 5 linhas. Outro importante fato que envolve Guido d'Arezzo foi a criação de nomes para 7 notas musicais. Esses nomes foram retirados a partir do primeiro trecho de um canto gregoriano do século VIII, composto em homenagem a São João Batista. O Guido d'Arezzo retirou a primeira sílaba de cada verso para nomear as notas. Se vocês repararem, na imagem a gente tem o texto dessa música com a partitura e à direita eu deixei destacado as primeiras sílabas. Reparem também que a primeira e a última sílaba destacada, que seriam os nomes da primeira e da sétima nota musical, são diferentes do que a gente conhece hoje. O ut foi substituído por dó, por sugestão de Giovanni Battista Doni, que era um musicólogo e um humanista italiano. Não se sabe exatamente se o dó vem do sobrenome dele, Doni, ou se vem da palavra dominus, que em latim significa senhor. E a sétima nota musical, San, foi substituído por Si, devido ao Sancte Johannes, São João. Lembrando que no latim o J é pronunciado com o som de I. Dessa forma, então, é que a gente tem o nome das 7 notas musicais, exatamente da forma como a gente conhece hoje. O conteúdo do cantochão era sempre religioso, porém nós podemos distinguir as que usam textos bíblicos dos que não usam textos bíblicos. Cada uma dessas divisões
pode ser subdividida em peças sobre textos em prosa e peças sobre textos poéticos. Como exemplo de textos bíblicos em prosa, nós temos os Salmos e os Cânticos, que são 2 livros da Bíblia. E como exemplo de textos não bíblicos em prosa, nós temos os hinos e sequências, que apesar de não serem literalmente textos extraídos da Bíblia, são textos que têm conteúdo baseado na Bíblia e na religião. O cantochão também pode ser classificado segundo a forma como ele é cantado. Ele poderia ser antifonal, que é quando o coro canta alternadamente, ou seja, imagina um grande coro e uma parte canta enquanto a outra espera. Depois isso se inverte. O cantochão poderia ser responsorial, que é quando a voz solista alterna com o coro, ou seja, tem um solista que canta, o coro responde e por aí vai. E o cantochão poderia ser direto, que é quando não havia alternância, ou seja, todos cantavam junto o tempo todo, sem solista e sem alternância dos coros. E por fim, nós temos aqui outra classificação, baseada na relação entre notas e sílabas. No primeiro exemplo, a gente tem uma partitura de um cantochão silábico, que é quando a gente tem uma nota para cada sílaba do texto. Eu tentei destacar em amarelo aí, mostrando a relação entre a sílaba e a nota. O cantochão poderia ser melismático, que é quando a gente tinha longas passagens melódicas em uma única sílaba, ou seja, várias notas para uma única sílaba. Na verdade, ao longo dessa partitura, se vocês observarem, existem vários trechos, várias sílabas que têm muitas notas sobre elas. Mas para não poluir visualmente, não havia necessidade de marcar tudo, né? Então, marquei apenas alguns pontos. E o cantochão poderia ser também neumático, que é quando numa mesma música há trechos silábicos, como o destacado em amarelo, e há trechos melismáticos, como os destacados em vermelho. Na verdade, a maior parte desse repertório era neumático, porque a maior parte das músicas apresentavam trechos silábicos com uma nota para cada sílaba e apresentavam trechos melismáticos, com várias notas para uma única sílaba. A substituição do latim pelas línguas vernáculas praticamente fez com que o cantochão desaparecesse dos serviços religiosos na Igreja Católica. Isso se deu no Concílio Vaticano II, que foi uma conferência realizada entre os anos de 1962 e 1965, e que provocou grandes mudanças na Igreja. Só a título de explicação, língua vernácula quer dizer a língua própria de um país. Na Europa, o cantochão continua sendo usado em alguns mosteiros e em algumas igrejas. E na América, o seu uso é ainda mais raro. A maior parte da produção do canto gregoriano vem da Idade Média, e seu uso permanece ininterrupto desde então. Por isso, hoje, ele é tanto um repertório histórico, apresentado nos concertos de música antiga, nos teatros, nas salas de concerto e nas igrejas também, quanto um tipo de música cerimonial, ainda hoje em uso dentro das cerimônias religiosas da igreja. Depois de assistir a nossa aula, eu peço que vocês se dirijam ao Google Sala de Aula, onde eu deixei alguns links com exemplos de música que vão complementar o que nós vimos hoje, e deixei também uma atividade valendo nota, com a explicação. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem fazer por lá mesmo, que eu vou estar à disposição para ajudar, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima!